com vocês? Então vamos para o segundo vídeo da nossa série da importância do ouvir. E ouvir bem, né? Faz parte daquele compilado sobre a comunicação. Porque a comunicação não é só falar, mas é falar e ouvir. No primeiro vídeo eu trouxe a história da Maria e do João. Maria é aquela esposa que fala, e João é aquele marido que não ouve. Agora nós vamos fazer outro caso. E esse caso, nós vamos ter um casal diferente, né? Por favor. Vamos lá, nós vamos falar sobre... Vamos pensar. Vamos pensar. Estou aqui refletindo em nome, pensa nisso. Letícia e Paulo. Então vamos lá. O tema do nosso vídeo de hoje é: a conversa sempre vira briga. Se identificou com alguma coisa aí? Senta que lá vem conteúdo. Então vamos lá. Letícia e Paulo são um casal que até conversam. Eles já estão mais evoluídos do que o primeiro. Porém, a conversa sempre acaba em briga. Sempre acaba em discussão. Daí você me pergunta: Bárbara, o que é melhor? É melhor eu não conversar? Ou é melhor eu conversar e sempre brigar? Vamos buscar o meio termo nisso aí? Olha só. O casal, quando adquire esse costume, vamos colocar assim, quando na relação que já está um pouco desgastada, desconectada completamente, toda e qualquer situação que eles vão conversar sempre acaba em discussão, é sinal que essa comunicação ela pode estar um pouco mais acelerada. Essa comunicação ela pode ter respostas muito impulsivas de um ou de outro. E essa comunicação ela falta pausa para escutar. E aí, gente, não vou longe, né? Zero amor. Não estou dizendo que um não ame o outro, mas eu estou dizendo que nesse quesito está faltando zelo, está faltando empatia, está faltando paciência, está faltando sabedoria. Gente, é como se fosse uma receita de bolo. Se eu coloco fermento demais, vai dar ruim. Se eu coloco açúcar demais, vai dar ruim. Por isso eu preciso seguir aquela receita. E mesmo seguindo, se de repente o meu forno está com algum problema, não vai dar bom. O que você está querendo dizer com isso, Bárbara? A manutenção da relação, ela tem que ser constante. Ela precisa ter esforço e dedicação diário. Então, nós já resolvemos um pouquinho o problema da Maria e do João. Agora nós estamos com outro casal. Letícia e Paulo. Ah, mas o que eu faço? Nós somos dois, vamos colocar aqui, não? É um sanguíneo e um colérico, digamos, né? Vamos supor. Olha só. Uma coisa muito interessante. Em Tiago 1,19 também, para completar o primeiro lá, fala: seja tardios para falar e tardios para se irar. O que isso quer dizer, Bárbara? Tem um exercício que eu passo que é muito interessante. Não fui eu que criei não, tá, gente? Mas assim, que eu uso dele, que é muito bacana. Toda vez que você estiver numa situação de muita emoção, ou de muito nervoso, sabe? De pressão, nunca fale nada de imediato. Ao outro te falou uma coisa, para, respira e volta para ele aquilo que ele te falou em forma de pergunta. Meu bem, é isso mesmo que você quer dizer? Mas não é sarcasticamente, ironicamente, não. É com esse intuito de fazer também ele se ouvir, ele ter mais um tempo para se ouvir e, se preciso for, reformular o que ele falou, ter mais zelo por aquilo que ele fala. E aí sim, nesse momento é muito interessante, porque muitas vezes a gente se pega falando: não precisa falar daquele jeito, não precisa ser desse jeito, não, pode ser com um pouquinho mais de açúcar. Entende? E também eu respiro, eu dou uma pausa. Eu dou uma pausa e eu não tenho respostas impulsivas.
Se o outro quer me afrontar, me confrontar, se o outro quer causar intriga, ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque eu não vou estar na mesma sintonia que ele. Eu não vou estar na mesma, vamos dizer assim, energia que ele, né? Na mesma ambiência que ele. Entende? Então, assim, vamos buscar encerrar com práticas ruins. Essa é uma prática ruim. Toda vez que a gente conversa, meu bem, que a gente para conversar, dá briga, acaba em briga. Por quê? Porque são duas pessoas muito emotivas conversando. Ou pelo menos querendo conversar. Porque são duas pessoas cansadas, às vezes, conversando. Gente, não, para. Toma um banho. Come primeiro. Sabe? Faz um café. E calma. Bárbara, tudo eu tenho que ter paciência, tudo eu tenho que pensar por mim e por ele. Ai, querida. Bem-vinda à vida de adulto. Como diz muitas pessoas por aí, a vida não é um morango. E olha que a gente já comprou morango muito azedo, estragado, ruim, cheio de agrotóxico. Gente, para. Quando eu falo isso, não é que eu já vivo perfeitamente isso. Não é. Mas é algo que traz dor. Pra que brigar? Não. Mas me causa um nervoso. Deixa eu te falar, a não ser que você tenha um transtorno, alguma coisa assim que realmente é muito mais desafiador para você lidar com a impulsividade. Mas a pior situação, Bárbara, a gente foi conversar sobre finanças. E finanças é um assunto muito delicado aqui em casa, porque a gente não parou para sentar para conversar na época do namoro, e quando veio, agora já tá tudo assim desordenado. E é um assunto temido, porque ele não gosta quando eu toco nesse assunto, ele se sente invadido, ele se sente inferior, e eu por si quero resolver, quero solução, eu por si eu quero, né, por mim eu quero que ele assuma algumas coisas. É só saber como falar. Uma dica muito bacana também, outra, hein, gente, peraí, vocês estão cheios de dica minha. O que eu vou falar vai edificar? O que eu vou falar vai trazer melhoria para a nossa relação? Eu não preciso falar só coisas boas. Eu não preciso conversar com meu esposo somente coisas agradáveis. Claro que vai ter momentos que nós vamos precisar ter conversas mais sérias. Conversas que, vamos falar assim, não é tão bacana, né? Mas eu posso transformar isso. Quando nós nos sentamos para conversar, sem a intenção de acusações, mas sim para resolver, eu já estou meio caminho andando. Quando eu me coloco na posição de ser pecador, suscetível ao erro, eu fico mais empático com aquele que está à minha frente, o meu marido. Peraí, ele se sente confrontado, ele se sente diminuído porque nós vamos falar disso? Deixa eu entender o porquê. Como que eu vou entender, Bárbara, se ele é o João que não fala? Você entende que aí precisa de um esforço dos dois? Aí precisa de um carinho e uma dedicação dos dois. Afinal de contas, é um relacionamento de duas pessoas. Seguindo. Vamos lá para uma dica valiosa. Mais uma. Gente, é uma prática que muitos casais não conseguem fazer, tá? Muitos casais optam por não fazer, porque outras coisas já ganhou frente, outras coisas já ganharam prioridade. Mas é muito interessante, eu já falei isso em outro vídeo, que vocês combinem um dia da semana para vocês sentarem e ter um momento de vocês dois. Esse momento não necessariamente é para namorar na intimidade. Pode ser. Mas esse momento também é para isso. Conversar, ouvir, ser ouvido. Sabe? Falar das coisas e
sem essa sensação de, vou falar de novo e não vai me ouvir, ou sem essa sensação, nossa, eu tenho que tomar cuidado, porque senão vai dar briga, ele vai entender errado. Não. Comecem a praticar. Comecem a exercer isso. Separar um dia na semana para, em algum momento, que vocês dois vão combinar, vocês dois se arrumarem, se prepararem, orem antes e aí conversem. Pode ser difícil as primeiras vezes, mas depois vocês vão ver que fica prazeroso e torna a relação mais leve. Esse vídeo vai ficar um pouco menor. Coloca aqui nos comentários se você vive um casamento aonde o diálogo, a conversa sempre vira briga. Coloca aqui pra mim que eu quero saber, porque eu tenho certeza que tem gente que infelizmente passa por isso. Certinho? Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau, até o próximo.